Bom dia. Essa é a 14ª aula do curso de superfície de rima, onde a gente vai começar a discutir aplicações de superfícies de rimas compactas em espaços projetivos. Tá? Como de costume, vamos começar com uma breve revisão. Então, na aula passada, a gente viu, talvez seja o que é certamente um dos teoremas mais importantes do curso, que é o teorema de Riemann-Roch, que permite a gente calcular as seções de um fibrado em termos de ou as seções, os divisores efetivos, né? Isso aqui eu posso interpretar com seções de J e D, seções holomórficas de X e D, e isso essencialmente são módulos C estrela. Então, isso são os divisores C estrela vezes divisores efetivos linearmente equivalentes a D. Certo? Então, eu consigo calcular isso, que isso é a seção do fibrado associado ao divisor D, que a gente definiu lá no início. Né? E eu consigo calcular isso com duas informações. Basta eu saber o grau desse divisor D. Né? Então, não importa, esse fator não independe do fato de D ser efetivo ou não, basta conhecer o grau dele. E aqui basta também conhecer o gênero, para pelo menos ter uma cota inferior. Então, o H0, o número de seções desse feixe, é minorado por grau de D mais 1 menos G de X, e tem um termo de correção que é ainda um H0, mas de um outro divisor, o divisor Kx menos D, onde Kx é um divisor canônico qualquer. Então, lembro que na versão fraca do Riemann-Roch, isso apareceu não como um H0, mas como um H1 de X, ou de X de D, que, como eu já também expliquei, a igualdade entre esses dois números, porque a mesma forma vale, é um caso particular, né? Uma consequência de um teorema chamado dualidade de série, né? Que a gente não vai discutir, pelo menos não nesse momento. E a gente viu que a prova desse resultado foi uma consequência essencialmente da versão fraca, combinada de uma forma bastante esperta com o teorema dos resíduos, né? Onde a gente define os resíduos de uma forma meromorfa, como a gente define uma variável, e o teorema diz que para a superfície de rima compacta a soma de resíduos é zero. Bom, foi isso que a gente viu. Agora, à primeira vista, pode parecer um teorema um pouco opaco. Né? Por que a gente está tão interessado? Por que é um teorema interessante? Então, o que a gente vai ver é que, começando a ver nessa aula, é que isso é uma ferramenta extremamente útil e poderosa para entender aplicações de superfícies de rima em espaços projetivos. Tá bom? Mas o que isso tem a ver com seções de um fibrado? Então, deixa eu lembrar uma construção que a gente já fez algumas vezes. Né? Então, vamos pegar L, um fibrado linear. E vamos tomar duas seções, S0 e S1. Seções holomorfas. Holomorfas de L. Então, da definição de seção, né, e o fato de que o L possui uma estrutura linear fibra a fibra, a gente vê que eu posso. Não faz sentido eu falar de um valor de uma seção não tem valor,
ela só está definida uma vez que eu fixo, para eu poder associar uma função a uma seção, tem que fixar uma trivialização de L. Mas, como L tem fibras de dimensão 1, dado duas seções do mesmo fibrado, eu posso sempre escrever uma como sendo um múltiplo meromorfo da outra. Em outras palavras, não faz sentido uma seção não define uma função, mas o quociente de duas seções de um mesmo fibrado é uma função meromorfa. Uma outra maneira de interpretar isso é ver que essa construção é ver que, na verdade, eu posso considerar a aplicação de x em C barra, que manda um ponto x em um ponto h de x, onde h é essa função. Eu posso reescrevê-la, na verdade, da seguinte maneira. Eu sei que C barra é um P1, e ao invés de escrever h de x, eu posso adotar a notação usual em P1 e escrever o h, essa aplicação, como quociente de duas seções. Lembra que nessa notação eu estou identificando valores ou pontos que diferem por multiplicação por C estrela. Então, apesar do S0 individualmente não estar bem definido, uma vez que eu fixo uma trivialização, represento o S0 por uma seção, por uma função, e represento o F1 por uma função, quando eu mudo a trivialização, a mudança de ambos vai ser pela mesma função holomorfa que nunca se anula. Então, apesar do S0 não fazer sentido, o valor de S0 não fazer sentido, faz S0, dois pontos S1, define um ponto em P1. Faz sentido, não tem nenhuma escolha envolvida quando eu escrevo isso. A não ser, é claro, da escolha da seção S0 e da seção S1. Tá bom? Então, o mesmo raciocínio permite eu generalizar essa construção. Mas antes, isso. Então, antes de generalizar para P1, vamos ver o que eu posso fazer quando eu estou em... quando eu tenho agora, agora vamos começar com a aplicação. Dada, Φ. Ô Jorge. Pronto. Não tem perigo de ser zero nos dois pontos? Tem perigo de ser zero nos dois pontos, mas não tem problema nenhum. Elas não são identicamente zeros. Talvez eu tenha que falar que S0 e S1 não são ambas identicamente zero. Inclusive, eu poderia ter uma identicamente zero. A única coisa é que se uma for identicamente zero e a outra não for, a imagem é um ponto. Tá? Mas se eu tenho zeros comuns, não tem problema nenhum. Esse S0, localmente, eu posso escrever SI, localmente, como sendo uma seção sigma, que nunca se anula, vezes uma função FI. E essa sigma é que está dando a minha trivialização local do fibrado. Então, eu vou escrever sempre todas as minhas seções como um múltiplo dessa seção que nunca se anula. E o que eu estaria considerando é FI, F0 aqui, dois pontos. Essa coisa seria F0 de x, dois pontos, F1 de x. Imagina que eu estou com uma coordenada x aqui que identifica uma vizinhança de x com um disco, e você poderia, sim, ter uma situação em que essa fx fosse x a 0 vezes g0 de x. Essa aqui seria x a 1 vezes g1 de x. Mas isso ainda é a mesma coisa. Eu posso escrever, pelo menos quando x é diferente de zero, ponha, não sei, digamos que a 0 é maior ou igual que a 1.
Isso eu posso escrever assim, x0 a 1, x0 de x, 2 pontos de 1 de x. E no nível que a gente está na discussão, ainda é uma função bem definida. Não tem... Você sempre pode cancelar os zeros comuns. Bom, a gente vai discutir isso, mas para o nível da discussão que a gente está, se você tem zeros comuns, você simplesmente cancela eles. Se fosse o contrário, A1 maior ou igual que a zero, eu faria, diminuiria aqui A1 menos A0 e cancelaria. Não tem, os zeros não atrapalham, né? Eles vão alterar um pouquinho a interpretação do mapa, mas em princípio eles não atrapalham. Bom, agora, suponha que eu tenha uma aplicação x em P1, né? E vou assumir que φ é não constante. Então, essa minha aplicação φ, ela tem um certo grau, né? Então, digamos que o grau de φ é igual a K, ou igual a D. Tá certo? Ela tem um certo grau. E como é que eu interpreto o grau? O grau, essencialmente, é o grau de soma para um ponto, vamos pegar um ponto y aqui, a x pertencente a φ menos 1 de y, do grau local. Eu já nem lembro qual é a notação do grau local, acho que tem que botar o ponto aqui, né? Grau de x vezes x. Então, isso aqui é um divisor, né? Divisor em x. E o grau desse divisor é justamente o d. Foi assim que a gente definiu o grau. Tá bom? Agora, eu tenho isso, e o ponto todo é que eu posso, na verdade, então, reinterpretar essa aplicação da seguinte maneira. Então, aqui eu não tenho coordenadas. Como dar coordenadas para essa equação? Eu posso chegar aqui em P1 e considerar o fibrado OP1 de Y, aquele ponto que eu peguei. Bom, então, esse sujeito tem uma seção, S, tal que o divisor de S é justamente igual a Y. E eu posso puxar ele para cá, para o X, fazer o pullback, para obter um fibrado em X. Né? Vamos denotar esse divisor aqui em X simplesmente como φ estrela de Y. Então, esse aqui é um fibrado em X com uma seção, que é φ estrela de S. Então, eu tenho uma seção desse fibrado, tá bom? Que vai se anular, o div de φ estrela de S vai ser justamente o div de Y. Tá certo? Tudo isso para dizer que agora, se eu pego uma seção do SOP1 de Y que se anula num outro ponto, num ponto Z de P1, isso é linearmente, existe uma seção desse fibrado que se anula justamente em Z, né? Todos os pontos em P1 são linearmente equivalentes entre si. E quando eu faço o pullback, eu obtenho uma seção de L que se anula exatamente em Z. Então, tudo isso para dizer, eu vou limpar essa bagunça no próximo slide, mas deixa eu só colocar isso aqui, que dar essa aplicação φ é a mesma coisa do que dar, vou ter associado a φ, eu tenho L, que é o φ estrela do O P1 de 1, e eu tenho duas seções, S0 e S1 de L, tal que divisor
tal que φ é igual a S0, S1. Eu posso, por exemplo, pegar o ponto em P1, 0, 1 e o ponto 1, 0, olhar para as seções do OP1 que se anulam naquele ponto, fazer o feedback, obter uma seção de L, e essas seções que eu estou considerando. Bom? Tá, então é isso que essa figura que a gente quer generalizar. Então, o ponto todo é o seguinte. Agora, se eu tenho L, um fibrado linear sobre X, e eu tenho S0, SK, seções holomorfas de L, eu posso construir uma aplicação de X em PK que manda um ponto X em S0X SKX, onde eu estou fazendo as mesmas considerações que anteriormente. Que aplicação é essa? Bom, para eu definir ela, basta definir localmente. Então, na vizinhança de um ponto X, eu tomo uma seção do meu fibrado L que nunca se anula, escrevo cada uma dessas seções como um múltiplo dessa seção que nunca se anula, e eu escrevo essa aplicação. Interpreto isso simplesmente como essa aplicação. Essa aqui é uma seção local de L que nunca se anula. Bom? Então, eu partindo de um fibrado e seções em H0, XL, eu produzo um mapa de X em PK. E, reciprocamente, dado um mapa de φ de X em PK, eu posso escolher o L como sendo o φ estrela de O PK um hiperplano. Então, aqui H é um hiperplano de PK. Ou seja, isso é a mesma coisa, por exemplo, que dizer que isso é um Z somatório de AI, ZI igual a 0, igual a 0 até N, e aí pertencente a C, com esse H, não todos os 0 ao mesmo tempo, né? Então, um hiperplano. Eu posso associar um fibrado a esse sujeito, a esse hiperplano, exatamente como a gente faz em dimensão 1. Tá? Não tem diferença nenhuma. E eu vou ter, então, o meu L como isso, e as seções, S0, vai ser igual a φ estrela. Então, o H0 desse PK, OPK, H, eu posso identificar com somatório de C vezes ZI, onde ZI são as coordenadas homogêneas, e o S0, ou S0 vai ser o φ estrela de Z0, e o SK vai ser o φ estrela de ZK. Bom, então aqui o que eu estou usando é um fibrado, né? A existência desse fibrado OPK-H, ou OPK, também denotado por OPK de 1, porque dois hiperplanos são linearmente equivalentes, o quociente deles define uma função meromorfa em PK. E eu identifico as seções, né? Os hiperplanos linearmente equivalentes com esses ZIs. Bom, então eu tenho dado um mapa, eu tenho um fibrado natural e seções naturais desse fibrado, de modo que a construção é a mesma.
né, que eu recupero a construção anterior. Então, isso não é um caso particular, é um caso geral. Tá bom? Agora, essa construção que eu estou fazendo aqui, quando eu faço essa descrição, tem uma peculiaridade, é que essas seções, como estão construídas como ZIs, né, para a imagem dessas seções em PK, S0 até SK, não possuem um zero comum, que é o que o Gabriel estava apontando anteriormente. E isso aqui não é uma hipótese. É claro que eu poderia pegar seções com um zero comum. Tá bom? Então, quando você toma essa situação, você vem para cá e volta, que você não obtém as mesmas seções que você partiu, mas você fatora todos os zeros comuns dos S0 até SK, obtendo não o mesmo fibrado, mas um fibrado diferente. Então, o fibrado acaba virando-se chamar de F, o divisor tal que F é menor ou igual ao divisor efetivo, tal que é menor ou igual que o divisor de SI a qualquer I. Então, o que você vai terminar quando você faz esse processo após dividir por F, né, essencialmente você termina com uma seção de L tensor ordem X menos F. A gente vai voltar nesse ponto com um pouco mais de calma, mas deixa eu só continuar. Então, o ponto todo tem duas situações aqui. O ponto todo é que essa aplicação φ, a gente vai dizer que φ é degenerada, φ de x em pk é degenerada, somente se a imagem de φ está contida em um hiperplano. Mas, se vocês pensarem o que está acontecendo, isso vai estar contido num hiperplano. Quem é um hiperplano? Ele é, como eu falei, o pontos dessa forma. Mas se eu tomo como a pré-imagem de ZI é uma seção, a seção SI, e esses aí são muito complexos, eu vou ter que essa imagem está contida no hiperplano, somente se as seções S0 até SK, que é um K, são linearmente dependentes. Tá certo? Isso é o ponto lá no caso, por exemplo, em aplicação em P1, como se eu tenho duas seções, ser linearmente dependente é uma ser uma múltipla complexa da outra. Mas se esse é o caso, quer dizer que eu posso dividir ambos pelas duas e obter que a imagem é constante, é um ponto. O hiperplano em P1 é um ponto. Tá bom? Então, se você esquece aplicações degeneradas, né, considera que eu tomo φ não degenerada, então ela é completamente determinada. Então, ela φ de x em pk, ela determina um fibrado L, que é igual a φ estrela de O, pk, h, e seções SI, que é igual a φ estrela de ZI. Então, se ela não degenerada, eu vou ter que esse espaço de seções vão ser seções em H0, X, L, se V, gerado por isso, vai ter dimensão de V, vai ser igual a K mais 1. Bom? E, além disso,
como esses Z0 até ZK não possuem zero comuns, vai valer a mesma coisa. Essas S0 também não possuem zero comum. Um zero comum delas teria que vir de um zero comum das EIs. Pelo menos da restrição de ZI à imagem. Tá certo? E tem aqui uma coisa um pouco desagradável, né? Porque aqui não há escolha. Percebam que para o fibrado em si não há escolha, porque apesar de eu estar escolhendo um hiperplano, dois hiperplanos quaisquer são linearmente equivalentes. Então, aqui a gente está tranquilo. O problema é que aqui depende da escolha. Escolha de uma base para o espaço CN mais 1. Então, se eu quiser fazer de forma independente de escolha, tentar ver que objeto intrínseco a gente está definindo, eu tenho que tentar entender o que acontece quando eu escolho uma outra base, mas aí você vê que vai ter uma relação linear entre essas duas bases e essas seções também vai ter uma relação linear entre as seções. Então, no final da história, o que a gente tem é isso, né? Tem aplicações φ de x em pk não degeneradas. E aqui eu, claro, posso olhar para o conjunto dessa coisa. Módulos automorfismos de pk. Automorfismos de pk são aplicações lineares de ck mais 1. Esse conjunto é a mesma coisa que os pares L, V, onde L pertence a pic x, V é um subespaço de H0, X, L, feixe de seções, se você preferir. Dimensão de V é igual a K mais 1. E as seções, os elementos de V, não possuem um zero comum entre todos eles. Então, esses dois conjuntos, quer ver um subespaço vetorial, são a mesma coisa. Certo? Então, entender aplicações de X em L é entender subespaços do H0 de X de L. Então, por isso que uma ferramenta para determinar a dimensão desse espaço é importantíssimo. E perceba, aqui, por exemplo, você pode falar do grau de φ. E qual é o grau de φ? Se vocês quiserem exercício, nessa correspondência, o grau de φ vira o grau de L. A solução do exercício é muito simples, né? Como a gente viu, calcular o grau de φ é o quê? Calcular a pré-imagem de um ponto. Né? Não, eu estou falando besteira. Isso aqui estou passando um exercício, inclusive, que é falso. Desculpa. Então, o grau de φ não é grau de φ, é grau da imagem de φ. Então, o grau da imagem de φ, aqui eu estou dizendo que eu estou definindo, eu não tinha definido isso ainda, é essencialmente a interseção, a cardinalidade da interseção de φ, da interseção da imagem de φ. Opa! Imagem de φ com um hiperplano genérico.
Não, eu acho que não tem, vocês não têm a ferramenta. Se vocês não fizeram topologia diferencial, vocês não têm a ferramenta para o exercício. Deixa eu só fazer esse comentário, que é mais ou menos bastante intuitivo, né? Porque você tem a sua superfície de Riemann, vou desenhar ela assim. Eu estou indo aqui para um espaço projetivo, tem essa imagem, e eu calcular o grau dessa imagem, isso vai ser uma curva aqui dentro, né? Então eu posso pensar que isso é interseção, número de interseções genéricas com número de interseção com hiperplano genérico. Se o hiperplano é genérico, a interseção é transversal, e eu estou contando para a imagem, e aí acaba vendo que é o grau do conjunto de zeros da seção determinada por esse hiperplano. Tá? Vamos ter você tem essa interpretação geométrica. Tá bom? Então é isso. Aqui eu sei que à primeira vista pode parecer um pouco complicado, a gente está trocando, né, nossos problemas. Ao invés de olhar para aplicações, né, como a gente é treinado, né, no curso de análise a ver uma aplicação por meio dos seus valores, aqui a filosofia é você ver a aplicação por meio das pré-imagens, né, no sentido de que o conjunto de zeros, os divisores, o conjunto de zeros das seções dos elementos de V são o conjunto das pré-imagens, não de pontos, mas de hiperplanos em PK. Certo? Então, aqui eu estou fazendo duas coisas. Em vez de olhar para a pré-imagem de pontos, eu estou olhando para a pré-imagem de hiperplanos, ao invés de olhar para os valores da minha aplicação. E são dois pontos de vista equivalentes, mas esse de ver para as pré-imagens de hiperplanos, no caso do espaço projetivo, vai ser mais profícuo. Então, isso merece uma definição, né? Então, a gente diz que um sistema linear de grau D e dimensão R, em uma superfície de Riemann compacta X, é um par L, que é um fibrado holomorfo. L é um fibrado linear, eu esqueci de colocar aqui de grau D. É o mesmo D que está aparecendo aí. E V, contido em HX L, como a gente está tentando notar, é um espaço, um subespaço vetorial de dimensão R mais 1. Então, esses dois números que estão aparecendo aqui de volta. Tá bom? E tem dependendo do texto que vocês forem olhar, tem uma nomenclatura para isso, que é eu acho um pouco esquisita, mas um sistema linear de grau D e dimensão R é chamado de um GDR. Um sistema linear de grau D e dimensão R. Bom? E uma definição, que a gente não tinha dado nome, né, mas que foi apontado já desde o início da aula, é que os zeros comuns dos elementos de V merecem um nome e a gente chama eles de ponto base. Vou dizer que P pertencente a X, um ponto base. Se ponto base de quem? Um ponto base do sistema linear LV, se para qualquer S pertencente a V, SP igual a zero. Tá bom? Muito bem. Então, a gente pode definir, né, parece natural, né? Se eu tenho agora aqui V, LV,
já nem lembro mais qual é a notação. É LV. Eu tenho aqui um sistema linear. Eu vou definir o V menos P como sendo as seções, os elementos de V, tal que S de P igual a zero. Bom, então, é claro que, por definição, V é um espaço vetorial, V menos P está contido em V. Ô, Jorge. Oi. Onde que aparece o D mesmo? O D é o grau do L. É o grau, Tá. é o grau do divisor que você está considerando. Tá? Aqui no texto, eu não coloquei. Mas aqui é o fibrado linear de grau D, então D é igual ao grau do divisor de S. Para qualquer S pertencente a V, S não identicamente nulo. Isso é a definição que a gente deu, né, do grau do fibrado L. Bom, então, talvez, já que você fez a pergunta, deixa a gente tentar ver como visualizar isso, né? Primeiro, perceba que o R aqui, na verdade, é a verdadeira dimensão. O que eu tenho é o seguinte: a partir de V, eu tenho um mapa de V para os divisores. Né? Que para cada seção aqui, eu posso associar o divisor de zeros. Claro que eu não preciso associar polos, porque são seções holomórficas, então não tem divisor de polos. E essa é a aplicação que, quando eu multiplico aqui por um lambda, não muda. Então, na verdade, o que eu tenho é um mapa desse cara. E como o meu V tem dimensão R mais 1, isso aqui é um PR. Então, um sistema linear de grau D e dimensão R é um PR contido aqui nos divisores. Então, é para você pensar numa família de divisores em X parametrizadas por PR. Então, por isso que aqui aparece o R. E qual é o que é o grau? É o grau desse divisor. Então, só para tentar ficar um pouco mais claro, vamos pensar no caso em que eu tenho um G, e para se acostumar com essa notação, vamos pensar que eu tenho um GD1. Que diabo é um GD1? Isso é um sistema linear de grau D e dimensão, um subespaço tem dimensão R mais 1. Então, eu estou pegando uma família, um parâmetro de divisores. Né? E o que é isso? A gente viu, quando eu tenho essa situação, se eu tenho duas seções, aqui o R é igual a 1, então eu tenho duas seções, isso me dá um mapa de X para P1. Bom? E eu posso considerar, então, aqui agora eu tenho esse mapa, vou chamar de φ, vamos chamar de φ, e eu posso olhar para a pré-imagem dos pontos em P1. Mas pontos em P1 são hiperplanos de P1. E o que está acontecendo é que, quando eu olho para a pré-imagem de um ponto genérico, se eu não tenho um GD1 sem pontos básicos, eu vou ter aqui sobre um ponto exatamente D pontos. E quando eu vario esse P1, eu vou ter uma outra família. Um outro. Pode ser que esses dois pontos virem o mesmo. Tá bom? Mas isso aqui seria uma maneira, no caso de um GD1R, de parametrizar a pré-imagem de pontos aqui em P1. As pré-imagens da aplicação associada ao meu sistema linear. No caso geral, é parecido. Você tem PR, tá bom? E eu tenho a minha aplicação φ da minha superfície de rima em PR. E para cada, eu tenho aqui para cada hiperplano, eu tenho aqui a imagem da minha superfície e eu tenho associado para a imagem dos pontos.
Deixa eu só fazer um comentário. Eu vou ter esses 3 pontos que estão aparecendo aqui. É mais difícil desenhar, mas são justamente a pré-imagem desse hiperplano. Então, variando o hiperplano, né, o conjunto de hiperplanos em PR é um hiperplano, é um espaço projetivo também, PR dual. E o que eu estou fazendo agora é para cada hiperplano, ou seja, para cada ponto, eu estou considerando um certo divisor em X. Então, estou considerando aqui no produto de P vezes X, eu tenho essa figura. Para cada ponto aqui, eu tenho certo... Eu posso colocar as pré-imagens, a interseção, esse aqui é um H, posso colocar a interseção de X com aquele H. Tem as multiplicidades, só para... Estou tentando dar alguma intuição de como pensar nisso. E vale a pena passar um tempinho tentando ver como pensar essas coisas, porque é um ponto de vista um pouco diferente. A gente está tentando entender aplicações por meio da pré-imagem de uma certa classe especial de subvariedades de PR, os hiperplanos. Bom, então, voltando aqui, vamos definir, então isso aqui é uma definição, para um ponto P pertencente a X, né, dado um sistema linear LV, a gente define V menos P, os elementos de V que se anulam em P. Então, você perceba que esse V menos P é um subespaço. A gente tem que dimensão de V menos P, ela pode ser, no máximo, a dimensão de V, porque é um subespaço, e como isso é uma condição linear apenas, isso aqui é apenas o anulamento de um ponto, né? Eu tenho aqui que eu estou olhando, em uma trivialização, eu estou olhando o mapa que pega uma seção e manda em V de P. Apesar desse valor não fazer sentido, uma vez que eu escolho, a trivialização faz. Não é canônico, mas o que é canônico é o núcleo faz sentido ao V menos P. Tá bom? Então, essa dimensão está aqui. E o que acontece é que esse V de P, V menos P, ele vai valer igualdade aqui, se somente se P é um ponto base. Então, o ponto, usando esse ponto de vista, né, de entender as aplicações em PR por meio das pré-imagens dos hiperplanos, uma parte do jogo é expressar propriedades da aplicação em termos de subespaços lineares, de V definidos com auxílio da geometria. Então, isso fica muito claro por meio dessa aplicação, dessa proposição. Vou ver ela devagarzinho. Então, vamos considerar LV um sistema linear de grau D e posto R, sem pontos base. Né? Então, isso aqui já me diz que V menos P é diferente de V para qualquer P pertencente a X. Isso aqui é a mesma coisa que sem pontos base. Então, a gente sabe que uma aplicação que é uma coisa dessa... não, esqueci de falar uma coisa, deixa eu voltar no slide anterior e explicar isso aqui. A gente viu que quando eu faço a escolha da base, foi justamente para isso que eu defini o V menos P. Mas quando eu faço a escolha da base, né, eu penso que esse V está contido aqui dentro e é gerado por esses sujeitos, eu tenho a minha aplicação.
definida, mas isso tem um inconveniente, que é uma definição não canônica, porque depende, essa aplicação depende da escolha da base. Tá certo? Mas, se V menos P é diferente de V, para qualquer P, eu tenho uma maneira mais elegante de definir uma aplicação que vai fazer exatamente a mesma coisa. A filosofia não era descrever a aplicação por meio da pré-imagem de hiperplanos? Pois bem, quando eu considero subespaços de codimensão 1 de V, os hiperplanos correspondem ao quê? Correspondem a subespaços de dimensão 1 de V. Agora, os subespaços de codimensão 1 de V correspondem, na verdade, aos pontos. Né? Então, o que eu posso, se eu tenho essa condição, eu posso fazer a seguinte construção. Eu vou enviar cada ponto P no V menos P. Por que isso? O ponto todo é que esse sujeito, se eu tenho um espaço vetorial qualquer e olho para o projetivizado do dual, isso aqui é isomorfo aos possíveis kernels. Isso aqui é isomorfo aos subespaços de codimensão 1. Codimensão 1 de V. De V. Né? Porque se eu tenho um subespaço de codimensão 1, eu posso escolher uma aplicação linear de V em C, que tem esses subespaços como kernel, e essa escolha ela é essencialmente única. A única liberdade que a gente tem é por multiplicação por C estrela. Duas aplicações com o mesmo kernel de codimensão 1, duas aplicações lineares vão diferir por uma multiplicação em C estrela. E, no final das contas, isso é a mesma coisa, é a mesma construção. São equivalentes. Ou seja, existe um automorfismo daqui para cá, tal que φ, chama isso aqui psi, ok, φ igual a psi, uma vez que eu fixo esse isomorfismo. Então, aqui esse aqui está dizendo que existe um isomorfismo, tá bom? Então, eu tenho essa maneira de expressar a minha aplicação, que para fazer conta talvez não seja muito útil, mas para fazer construções é útil porque deixa claro o caráter funtorial dessa construção. É mais fácil de mostrar certas propriedades. Quando você precisa fazer conta explícita, é melhor trabalhar com essa. Quando você precisa fazer argumentos conceituais, é melhor trabalhar com essa. Tá bom? Muito bem. Então, eu estou vendo aqui, vamos trabalhar com esses argumentos conceituais, então vou, em vez de olhar para a aplicação explícita, eu vou olhar para essa aplicação. Né? Aplicação de x, φ de x para p virtual. Certo? Então, como é que é a ideia? Então, eu tenho aqui x, minha superfície de Riemann, e eu estou mandando ela por meio de φ num espaço projetivo que é isomorfo ao PR. E eu quero calcular um ponto, a pré-imagem de um ponto. Né? Pega um ponto aqui na imagem e você se pergunta como calcular a pré-imagem desse ponto. O que você faz é o seguinte, você vai considerar, vamos esse ponto aqui de y, eu vou considerar os hiperplanos contendo y, tá certo? Isso vai ser um subconjunto de todos os hiperplanos, e isso vai ter codimensão 1 aqui dentro. Então, isso aqui é um subespaço linear, isso
Isso aqui eu posso identificar, ou isso define um subespaço de codimensão 1 de V dual, de V, perdão, de codimensão 1 de V, contido em V. E se eu olho para que é dual, né? Esse aqui é o subespaço dual. De Y, pertencente a V estrela. Tá bom? Então, aqui eu estou pegando todos os hiperplanos que passam por Y. Se eu pensar em termos de linear no coisa, esse Y é uma reta em V estrela, tá certo? E eu estou pegando o núcleo desse V estrela, que é o subespaço dual. Eu tenho codimensão 1, porque isso aqui é uma aplicação linear. Tá bom? Então, isso me dá esse subespaço e eu agora estou calculando a pré-imagem como a interseção, como essa... Como é que é? Quem é a pré-imagem de Y quem é o divisor para a imagem vai ser, essencialmente, vamos escrever Y igual a φ de P. Então, a pré-imagem de Y vai ser o conjunto dos, essencialmente, os zeros comuns de V pertencente a V menos P. Certo? Porque quando eu pego um elemento de V menos P, eu estou determinando um hiperplano, então vai estar me dando um certo número de pontos. Né? Certo isso? Não, deixa eu pensar. Então, exatamente. Então, são os zeros comuns de V pertencente a V menos P. Certo? E aí, o que a gente pode começar usando essa interpretação é começar a tentar ver propriedades básicas da aplicação φ em termos desses espaços. Então, vamos tentar mostrar que eu estava só tentando dar um pouco a intuição, eu sei que acabou ficando um pouco confuso, mas já vamos ver, só assumir que φ é injetivo. Né? Então, isso quer dizer que φ de P é diferente de φ de Q, sempre que P é diferente de Q. Mas eu posso definir φ de P como sendo... Então, isso aqui é um ponto
em PV dual. E isso aqui é a mesma coisa. Então, esse aqui é um ponto. É a mesma coisa que um hiperplano em P de V. E esse aqui é um hiperplano em P de V. E a imagem, esse φ de P, nessa identificação é identificado com V menos P. Então, se φ de P é diferente de φ de Q, é porque V menos P é diferente de V menos P. E vale a recíproca também. Na verdade, a gente está identificando, né, o φ de P com um subespaço linear de V. Certo? E não é difícil você imaginar, que eu deixo como exercício para vocês fazerem. Vocês podem ler, por exemplo, no Miranda ou em qualquer texto que vocês quiserem, mas eu aconselho fortemente a vocês fazerem primeiro, que você pode dizer que φ é uma imersão, ou seja, a derivada de φ em cada ponto é diferente de zero, se somente se V de menos 2P é diferente de V menos P. E, finalmente, a gente pode dizer que φ é um mergulho se eu tenho essas duas condições satisfeitas, é uma imersão e a injetiva. Isso pode ser expresso com o fato de que, para qualquer P e Q pertencente a x, talvez iguais, né? Pode até botar aqui P e Q pertencente a x ao quadrado, V de menos P menos Q, o significado óbvio, né? Eu estou pedindo que as seções se anulem, que o divisor de zero seja maior do que PQ. Eu vou pedir que isso aqui tenha codimensão 2. Vamos ver. Bom, eu vou deixar para vocês pensarem como fazer isso até a próxima aula. Eu tinha previsto um pouco mais, mas eu acho que eu vou parar por aqui, para vocês terem tempo de pensar nessa proposição. Eu sei que as ideias que foram expostas hoje são um pouco novas e eu reconheço que hoje eu não fui extremamente claro. E eu vou deixar para fazer o que eu tinha previsto na próxima aula, porque a gente vai, uma vez entendido isso, vai sair um monte de propriedades, muitas vezes surpreendentes, como aplicações diretas dessa proposição e do teorema de Riemann-Roch. O que a gente vai precisar é garantir, né, para um certo sistema linear, que eu tenho essa condição, para poder ter mergulhos, por exemplo. Então, só para vocês terem um gostinho do que a gente vai ver, deixa eu só dar um enunciado, para vocês verem a graça dessa brincadeira. Um resultado que eu acho que bacana, que a gente vai ver na aula que vem, não vou demonstrar hoje, que vai ser a aplicação desse ponto de vista. É o seguinte. Então, suponha que eu tenho uma superfície de Riemann de gênero 1. Tá bom? A gente já classificou as superfícies de gênero 0, a gente sabe que só tem 1. Mas agora vamos olhar para a superfície de gênero 1. Então, o que essa proposição está dizendo é que se eu tenho uma superfície de gênero 1, ela admite um mergulho em P2, e aqui ela é dado como zeros, a imagem de φ é o zero de um polinômio homogêneo de grau 3. Então, a gente não tem uma única curva elíptica, a gente vai ter uma infinidade delas, na verdade é uma família, é um parâmetro, mas todas elas admitem uma representação particularmente simples, como zero de um polinômio de grau 3 em P2. Então, isso a gente vai ver na aula que vem, com uma aplicação das ideias que foram expostas hoje e do teorema de Riemann-Roch.